Graças, pais queridos, hoje quinta-feira, dia oficial dos nossos cultos, e mais uma vez estamos aqui reunidos através desses vídeos para louvar e benzer o nome do Senhor Jesus. Então eu quero convidar você para já fechar os seus olhos e orar ao Senhor Jesus comigo nesta hora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por estar aqui, eu quero te agradecer por esse momento, eu quero te agradecer pelos teus filhos que tem acompanhado, que tem assistido, Senhor Jesus, aos cultos, Pai, através, Senhor Jesus, dos vídeos. Senhor, sei, Pai, que o Senhor tem abençoado, tem edificado as nossas vidas através da palavra, através dos louvores. Continua, Senhor Jesus, fazendo presente, continua, Senhor, manifestando, operando na vida dos teus filhos, meu Deus. Em nome de Jesus, toma, Senhor, a cada um nesta hora e recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você a abrir os seus lábios e adorar o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores comigo, amém? Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão, a dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Cante comigo que ele é o filho do homem, filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Aleluia, Ele nos fez livres pelo seu sangue que nos comprou e nos resgatou. Aleluia. Prepare o seu coração para nesta hora receber a palavra do Senhor, que será ministrada pelo nosso apóstolo. Graças e paz, queridos, uma boa noite a todos. Hoje o nosso culto oficial de quinta-feira, nosso culto de louvor, adoração, pregação da palavra. E ao longo dessas últimas quintas-feiras, nós temos aqui abordado algumas doutrinas básicas, fundamentais do cristianismo, da vida cristã. E isso é importante para nossas vidas, porque a Bíblia, aqui mesmo no nosso painel anual, já está escrita: a Bíblia é atual e eterna. Então a Bíblia não muda. Podem mudar os tempos, as eras, as estações, os governantes, mas a palavra de Deus não muda. Então nesta noite eu quero convidar você para parar um pouquinho aí, acalmar o seu coração, reservar um instante aí de família, ou em pequenas células, pequenos grupos, ou sozinho, sozinha, né?
e convidar você para a gente ler uma escritura que está em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 16, abra por gentileza, Lucas 16, verso 19 em diante. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão, fora deitado, um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as úlceras. Veio a morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Do Hades ergueu os olhos, estando em tormenta, e viu ao longo Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me a Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens e Lázaro de igual modo os males? Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, não te arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvir a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Muito bem, queridos, aqui nós temos uma parábola. Ela tem uma linguagem figurada, uma linguagem simbólica, mas ela também está repleta de realismo, repleta de detalhes realistas. E dentre eles, nós temos 2 seres humanos, um rico e um pobre. E todos os 2 morreram fisicamente. E todos os 2 foram enterrados. E todos os 2 foram para a eternidade. Ultrapassaram os umbrais do mundo físico, do planeta Terra, e adentraram para a eternidade. E lá, estando na eternidade, Lázaro, o pobre, está num espaço diferente, e o rico em tormento, num lugar diferente. Entre eles, um abismo. Repito, ambos estão na eternidade. O rico está vendo Lázaro em gozo, em alegria, no seio de Abraão. Abraão, que representa o próprio Deus. Mas Lázaro não está vendo o rico em tormenta. Há um abismo, há uma separação entre eles. E o rico deseja que Lázaro, pelo menos, molhe a ponta do seu dedo e toque na sua boca, na sua língua, para que refresque. Mas Abraão diz que não é possível isso. Então ele pede que Lázaro volte à terra e venha falar para os 5 irmãos dele, os parentes dele, para que não vá para aquele lugar de tormenta. Abraão também se fala que isso não vai acontecer. Mas Abraão diz: olha, lá tem profeta, tem Moisés, a lei, os profetas, tem as escrituras. Eles devem estar ouvindo. Mas eu quero conversar com você, querido, em cima dessa palavra que você já entendeu, sobre a doutrina da morte física, da morte espiritual, a vida eterna com Deus e a vida eterna sem Deus, a vida eterna com Jesus e a vida eterna sem Jesus. Observando com você que a eternidade é um espaço único, tempo, espaço, lugar único. Apenas onde Lázaro está, há a presença de Deus, a presença de Abraão. E onde o rico em tormenta está, não há a presença de Deus. Então eu quero convidar você para a gente entender. A primeira coisa que eu quero afirmar para você é que a morte física e espiritual entrou no nosso planeta Terra através de um homem, através de um casal chamado Adão e Eva. Eu quero começar a ler com você carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, no verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. O salário
do pecado é a morte. Adão e Eva pecaram. Como consequência, veio o pecado. O pecado entrou na raça humana através dele. Ainda em Romanos 5,12, diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Pelo um só homem entrou o pecado. E através do pecado entrou a morte. Aqui é morte física e morte espiritual. Então nós temos que entender que todo mundo morre. Todos nós vamos morrer um dia. Agora, há dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. Observem que o escritor de Eclesiastes, o sábio Salomão, escrevendo lá no Antigo Testamento, no capítulo 12 de Eclesiastes, no verso 7, ele diz assim: e o pó volte ao pó da terra como era. Aqui é a morte física. E o pó volte ao pó. E aí ele conclui na parte B do versículo: e o espírito volte para Deus que o deu. Então está aqui agora a parte espiritual do ser humano. Todo ser humano tem a sua parte espiritual. Essa parte voltará para Deus. Ela voltará para Deus. Agora resta saber o que Deus vai fazer. Como será o julgamento final, para onde irão todos, né? A gente vai entender isso daqui a pouco. Mas eu quero também trazer ao seu entendimento uma escritura que está em Hebreus, carta aos Hebreus, uma escritura muito conhecida, no capítulo 9, versículo 27, diz assim a escritura, Hebreus 9, 27, e aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juiz. Ou seja, não há nenhuma possibilidade de alguém voltar do mundo dos mortos para aqui, a não ser aquelas pessoas que Jesus ressuscitou lá no passado e ele ainda ressuscitar no presente. Portanto, aquela escritura de Eclesiastes 12, 7 que diz que o pó volte ao pó, morreu uma só vez. E o espírito volta para Deus, significa que se dará após isso o juiz. Então, se você entendeu na parábola de Lucas, Lázaro, o pobre, mendigo, cheio de úlcera, e o rico, abastardo, estão na eternidade. Tanto Lázaro como o rico já estão colhendo as consequências das suas escolhas aqui na terra, da vida que levaram. O rico teve tudo, usufruiu de tudo, teve a riqueza como seu Deus, viveu nababescamente, não deu muita importância para a vida espiritual, não se voltou para Deus, então ele está colhendo a ausência de Deus na eternidade. Porque se nós queremos presença de Deus na eternidade, nós temos que ter presença de Deus aqui. Temos que confessar Jesus aqui, para que Ele nos confesse diante do Pai que está no céu. Lázaro, que não teve bens, que não teve conforto, que não teve saúde, que não teve paz, que não teve alegria, priorizou Deus, priorizou as coisas de Deus, buscou a vida espiritual dele, se voltou para Deus, e aí na eternidade colhe a presença de Deus. Abraão é a figura paterna, é a presença de Deus, o pai Abraão. Então, temos que entender que todo mundo morre. E em seguida já se dará o juiz. Tanto Lázaro como o rico já estão debaixo de um juízo. Já estão debaixo de uma sentença. Lázaro uma sentença boa e o rico uma sentença ruim. Agora eu quero chamar a sua atenção que após a morte, e o pó volta ao pó, que é o corpo, e o espírito volta para Deus, que o deu, há um espaço de tempo. Milhares, milhões de pessoas já morreram no planeta Terra. Crentes, não crentes, famosos, não famosos, pobres, necessitados, abastardos, cultos, incultos, branco, preto, magro, gordo, feio, bonito, homem, mulher, enfim, criança, adolescente, jovem, maduro, velho, idoso. Milhões de pessoas já morreram no planeta Terra, ou até bilhões, né? Vamos chamar de bilhões. E isso se dá que todo mundo vai visitar a sepultura e aguardar o tempo do fim. Todos estão aguardando o tempo do fim. Tanto os que morreram por Jesus como os que não morreram.
Mas a verdade é que a morte é algo certo, algo iminente. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o instante, só Deus sabe. Ele que tem o controle de todas as coisas. O amanhã pertence a Ele. Podemos até fazer planos, mas a resposta sábia vem do Senhor. Então quero que você entenda que nesse intervalo nós estamos aguardando a volta de Jesus, tanto os que morreram como os que estão vivos. E a volta de Jesus se dará em algumas etapas. A Bíblia diz, quero ler com você, primeiramente em 1 Tessalonicenses. Abra por gentileza, 1 Tessalonicenses, depois de Colossenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e o 17 e o 18. Diz assim: porque o Senhor mesmo descerá do céu, a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. A primeira já aconteceu. Ele veio como gente, como homem, como ser humano, tornou-se carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veio para salvar, libertar, curar. Estamos vivendo o tempo da graça. A porta da salvação está aberta. Mas a vida do Senhor diz assim: descerá com o céu com grande brado e voz de arcanjo, som de trombeta. E os que morreram em Cristo, todos que morreram em Cristo, desde o início da humanidade, ressuscitarão primeiro. E aqui a gente chama de o encontro da igreja, o encontro dos salvos, dos santos com Jesus nas nuvens, escondido após a primeira camada, não visível a todos. Aí depois os que ficaram vivos, os que estiverem vivos no tempo do arrebatamento da igreja, na volta de Jesus, diz o verso 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre. Estaremos com o Senhor para sempre. Então você precisa já ter esse entendimento. Aguardar a volta de Jesus é saber que ele virá primeiro para os salvos, para os santos, os que morreram em Cristo, os que morreram em Cristo, com Cristo, desde o início da humanidade, ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos, se a geração que vai ver Jesus e a nossa, nós estivermos vivos, seremos arrebatados, seremos tomados. Essa é a vinda de Jesus para a igreja, para os salvos. Ainda em João, capítulo 5, volte um pouquinho para trás aí, João, capítulo 5, tem uma escritura muito precisa, capítulo 5, versículo 28, 5:28, diz assim: não vos admire disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros, mortos, ouvirão a sua voz e sairão. Então haverá um momento onde todos ressuscitarão. Aqui já é um segundo momento, não é mais apenas os salvos ressuscitaram primeiro, os santos ressuscitaram primeiro. Agora vem a ressurreição geral, total. E aí diz o verso 29: os que tiverem feito bem ressuscitarão para a vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então eu espero que você esteja compreendendo a simplicidade dessas escrituras. Todo mundo morre, todo mundo vai morrer. A morte física é o pó voltar ao pó, o espírito volta para Deus. Importa um morrer uma única vez e em seguida se dará o juízo. Estão aguardando, todos que dormem, todos que morreram estão aguardando, os vivos estão aguardando a volta de Jesus. Ele voltará primeiro, ressuscita os que morreram com Cristo em Cristo, depois nós os vivos seremos arrebatados, por fim haverá a ressurreição total de todos. Uns que tiverem feito bem, para a vida, e para o mal, feito mal, a ressuscitação para o juízo. E aí diz o texto da palavra de Deus que em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 13, nós temos aqui a escritura que chama o julgamento diante do trono branco. Após a ressurreição de todas as pessoas, finalmente todos ressuscitarão e comparecerão diante do tribunal.
Esse tribunal, ele é no mundo espiritual, diante de todos os anjos, de todos os santos. Diz o texto, Apocalipse 20:11, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para nós. E vi os mortos, todos os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Todos os mortos, todos, agora são todos. E aí diz o texto que ele viu abrirem-se uns livros. E abriram-se uns livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, todos foram julgados, todos, o julgamento é total, pleno. Aí diz o texto no verso 13, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos. O Hades é onde está Lázaro, o mendigo e o rico. É o Hades, devolve, né? E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Todos julgados. Aqui já é o comparecimento final de todo ser humano. E aí Apocalipse 21 mostra o destino final de todas as pessoas. Qual o destino final? O destino final para aqueles que morreram com Cristo, aceitaram Jesus, serviram a Deus, foram arrebatados vivos, tiveram uma vida de piedade, uma vida de amor, de paixão a Jesus, de entrega total ao Senhor Jesus. Diz o texto de Apocalipse 21, verso 3, diz assim, e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Esses aqui são os que ouvirão o veredito, os que estão à direita do Pai. À direita são as ovelhas, o trigo. A Bíblia chama de ovelha e chama de trigo. Esses habitarão com o Senhor para sempre, e o próprio Deus habitará com eles. Esses ouvirão, vinde benditos do meu Pai, e recebam, tomem por herança o reino que já está estabelecido para vocês, destinado para vocês, antes da fundação do mundo. Venham, recebam por herança o reino que está reservado para vocês. Esse é o destino final dos santos, dos salvos, dos crentes. Esse é o destino final. A eternidade com Jesus, a presença de Jesus. Diz o texto, e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, está entre os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. A presença de Deus. É por isso que Lázaro, o pobre mendigo, já estava gozando da presença de Deus. Ainda não era o gozo pleno, ainda não era a alegria plena, a satisfação plena, não era ainda a plenitude do gozo. Como também Lázaro ainda não estava sofrendo a plenitude do sofrimento, do tormento, da falta. Agora, daqui a pouco eu vou mostrar para você aqui. Mas Lázaro já está gozando da presença de Deus. Abraão é a presença de Deus. E aí diz o texto em Apocalipse 20, 14 e 15. O destino final de todos os que não quiseram Jesus, que não serviram a Deus, que não amaram a Jesus, que não entregaram sua vida. Diz assim o texto do Apocalipse 20, 14. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A própria morte e o espaço chamado Hades, onde os mortos que não aceitaram Jesus, que não confessaram Jesus, estão esperando o julgamento final, esse espaço espiritual será lançado juntamente com a morte no lago que arde a fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Essa morte é espiritual. A segunda morte. O corpo há muito já ficou na terra, já foi plantado, já decompôs, mas aqui é o espírito que voltou para Deus, conforme Eclesiastes. E aí diz o texto ainda, e todo aquele, no verso 15 de Apocalipse 20, todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Junta-se aqui a
esse grupo: o diabo, a besta, o falso profeta, o anticristo e o inferno, lançado no lago de fogo e enxofre. Quem não está escrito no livro da vida vai ser lançado, a morte vai ser lançada, o Hades vai ser lançado, Satanás, o diabo, seus anjos, a besta, o falso profeta, o anticristo e o próprio inferno será lançado no lago que arde a fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Aqui é o sofrimento pleno. Enquanto Apocalipse 21:3 é o gozo pleno, a alegria plena, a vida com Deus, a presença de Deus na eternidade, por toda a eternidade, o lago que arde a fogo e enxofre é o sofrimento pleno, o sofrimento máximo. E a maior questão aqui, querido, não é o lago que arde a fogo e enxofre. Esse não é o grande problema da eternidade sem Jesus. O grande problema da eternidade sem Jesus é onde não há a presença de Deus. Se tem um lugar que Deus vai se ausentar, que Deus não está presente, e que Deus não estará presente, é no lago que arde a fogo e enxofre. Deus não estará presente. Então, a ausência de Deus é o pior tormento, é o pior sofrimento. Então, eu quero convidar você, nesse culto de quinta, nesta oportunidade preciosa, gloriosa, onde o Espírito Santo está falando comigo, com você, está ministrando ao nosso coração, que você entenda que a morte é certa, todos vão morrer um dia, e que o pó vai voltar ao pó, o corpo vai voltar para a terra. Por isso que as pessoas são enterradas, ainda que sejam cremadas, jogadas no mar, não importa, o mar vai devolver, o forno crematório vai devolver, a sepultura vai devolver. E aí estamos aguardando, tantos que morreram como os vivos, aguardando a volta de Jesus, que acontecerá em duas etapas. A primeira etapa para ressurreição, ressuscitar os salvos santos que morreram com Cristo em Cristo, os vivos serão arrebatados. Essa é a primeira vinda. E depois a segunda vinda, o segundo momento da vinda de Jesus plenamente para todos, onde haverá o grande trono branco, onde todos estarão em pé diante de Deus. Diz o texto que estavam mortos em pé diante do trono de Deus, todos os mortos, claro, os vivos também, que foram levados para o mundo espiritual. Um grupo de pessoas ouvirá: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. A Bíblia chama de bodes, chama de joio. E vinde, bendito do meu Pai, a Bíblia chama de ovelha e chama de trigo. O destino final das pessoas, os salvos santos, o trigo, as ovelhas, o que ouviram: vinde, bendito do meu Pai, habitarão com Deus por toda a eternidade, como no Apocalipse 21:3. E os que não quiseram, não aceitaram, não confessaram, não se dedicaram a Deus, não tiveram o temor de Deus, não escolheram não querer a Deus. Isso é uma escolha. O Evangelho está sendo pregado, as boas novas estão sendo pregadas em todo mundo. Somente hoje, com os meios de comunicação avançadíssimos, tecnologias, o Evangelho está sendo pregado. Esses ouvirão: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, onde o próprio inferno, a morte, o Hades, a besta, o falso profeta, o anticristo, e aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida serão lançados no lago que arde a fogo e enxofre. E esta é a segunda morte. Então, acredito que essa doutrina da eternidade, da morte física, da morte espiritual, do julgamento final, encontre espaço no seu coração, para que você creia, para que você e eu tenhamos esperanças, conforme 1 Coríntios, olha só, 1 Coríntios é uma escritura para a gente encerrar. É uma escritura para a gente encerrar. 1 Coríntios 15, verso 20, diz assim: mas na realidade Cristo foi ressuscitado entre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Nós vamos ressuscitar também. Aleluia. Aí diz o texto em 1 Coríntios 15, 21, porque assim como por um homem veio a morte, também por um veio a ressurreição dos mortos. Verso 22, pois como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Porém tem uma ordem, isso tudo tem uma ordem. Olha o que diz o verso 23, cada um porém na sua ordem. Cristo as primícias,
Cristo primeiro, e depois os que são de Cristo na sua vinda, os que morreram com Cristo em Cristo e os que forem arrebatados, e depois o julgamento final, onde todos os mortos serão ressuscitados, conforme Apocalipse capítulo 20, para comparecer diante do trono branco. Então a nossa esperança, querida, é que Jesus venceu a morte, e Ele restou e está vivo no nosso meio. Quero convidar você agora a curvar sua cabeça, colocar a mão à altura do seu coração. O pastor Marco está voltando para ainda parte de uma canção, e eu quero convidar você a manter a sua esperança viva. A sua esperança é Cristo. Esperança de salvação é Jesus. Esperança de salvação, de perdão de pecado, de mudança de vida é Jesus. Esperança de vida eterna é Jesus. Esperança de vida eterna com Jesus é Jesus. Você quer ouvir na eternidade: vinde bendito do meu Pai? Vocês que aguardaram, vocês que esperaram, vocês tiveram um tempo necessário de espera, de expectativa. Vocês querem ouvir isso? Você quer ouvir: vinde bendito do meu Pai, e tomai por herança o reino que nos está preparado? Curva a sua cabeça agora, e nós vamos adorar o Senhor ainda com parte de uma canção nessa noite, em nome de Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, Vem Jesus, vem Senhor. vem Jesus, Tua igreja te aguarda, Senhor, teu povo te aguarda. O nosso coração está incendiado, brasa. Aguardamos a tua vinda, Senhor. Os que já morreram em ti, contigo, aguardam isso na eternidade. Aguardam isso como Lázaro aguardava, já no seio de Abraão. Meu Deus, estamos ansiosos pela tua vinda. Mas antes disso, Senhor, ouça-nos para o louvor da tua glória, para pregar a tua palavra, anunciar o teu reino, expandir o evangelho. Usa-nos como testemunhas fiéis, fidedignas, Pai, para compartilhar as tuas boas novas, as tuas boas notícias, Pai. E agora para os teus filhos e filhas de Mibis El Shaddai, e tantos quanto estejam nos vendo e ouvindo nessa noite, que sejam tocados pela palavra, que tenham esperança no coração, esperança de vida eterna contigo, em ti, esperança de habitar na Jerusalém Celestial, a cidade santa que vai descer do céu, ataviada, preparada, pronta, onde o Senhor fez novas todas as coisas serão feitas novas, estão sendo feitas novas. Por isso, Pai, que essa doutrina impregne o nosso coração de alegria, de esperança, e que nós tenhamos, Pai, não só expectativa e expectação, mas a paciência e a fidelidade necessária para te aguardar, Pai, no tempo certo, na hora certa. Pai, a nossa oração em nome de Jesus, para a glória de Jesus, sobre todas as pessoas, para todas as pessoas aqui que estão nos vendo e ouvindo nesta noite, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero mais uma vez te agradecer pelo carinho, pela atenção, por esse compromisso, às terças e quintas. Bispo Tardelli gravou na terça, você já, com certeza já deve ter se deletado na palavra. Agora estamos enviaremos essa palavra para você ainda hoje. E reforçar que estamos orando por você. Estamos distantes fisicamente, estamos um pouco afastados fisicamente, mas não espiritualmente. Estamos ligados, estamos antenados, estamos como intercessor de cada um de vocês, da criança ao mais idoso. A gente tem lembrado com carinho, com amor, e convidar você para no próximo domingo, aqui 18h30, culto de celebração, pregação da palavra, adoração, louvor. O nosso espaço é bastante grande, graças a Deus. As plataformas com as cadeiras estão bem espaçadas, termômetro ali para medir a temperatura, álcool em gel, e venha com máscara, venha adorar, venha cultuar o nome do Senhor Jesus, amém? Então fique agora com você, leve para você, permaneça com você o amor de Deus o Pai, a graça do Salvador de Jesus o Filho, e as duas consolações, a presença do Espírito Santo, hoje para todos sempre, amém e amém. Glória a Deus, amém.